La persona salva, sin haber sido regenerada, tiene información de Jesús, mientras que la regenerada recibe del Espíritu Santo una revelación individual de la persona glorificada del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Então, o que nós temos que ter em claro, uma das grandes diferenças, se não a maior diferença, é que mientras eu não nasco de Deus, eu tenho apenas informações. E por ter informações, escúchame, informação não refleja em meu modo de vida. Novo nascimento, revelação dada por el Espírito Santo, sim refleja em meu modo de vida. Então, há muitas pessoas que vêm na igreja, escutam várias prédicas e não praticam esta prédica, não conseguem pôr essa prédica em prática em sua vida. Por quê? Porque ela recebeu como informações e não como revelação. Lhe falta a ela este contato individual com o Espírito Santo. Esse contato com o Senhor Jesus Cristo, lhe falta crer. Ele crer é quando me é revelada a palavra em meu interior. Então, há muita gente que só não tem informações e tem muitas boas informações, muita teologia, pero de nada serve porque não reflete em sua vida. A partir do momento em que o que a pessoa escuta de prédica, ler de la Bíblia, de livros, não lhe traz um efeito prático, significa dizer que ela apenas tem informação e ela lhe falta claramente, obviamente, o que é a revelação do Espírito Santo. E a mesma coisa aqueles que nascem e não nascem de Deus, ok? Seguindo mais, disse assim. Um ratito, aqui está. Ou seja, o Espírito Santo convence a persona de seu pecado e ao mesmo tempo la apresenta a seu Hijo como o único que pode salvá-la. Então, conhecer a Jesus por informação é uma coisa. Quando eu conosco a Jesus de la maneira que se deve, que provoca o novo nascimento, é quando me é predicada, obviamente, a informação, a palavra de que eu estou condenada a causa de meus pecados, eu consigo ver meus pecados através da prédica, eu consigo ver o quanto estou perdido, e então, com ele desejo, com ele anseio de conseguir vencer este pecado, ser perdonado, uma salvação na salida, o Espírito Santo vem, me convence de meu pecado, mostra meu pecado e ele me apresenta a Jesus como quem pode perdonar meu pecado e salvar-me de meu pecado. Então, neste momento é onde acontece ele crer, é onde acontece de hecho esta revelação interna. É o momento onde Jesus deixa de ser uma informação e passa a ser algo revelado adentro de você. Ok? Está claro? Vamos seguir, que diz assim. Basicamente, a regeneração, este momento sublime e magnífico, ocorre em duas etapas. Primeira etapa, o candidato tem que reconhecer que está perdido. O Senhor Jesus só pode salvar aqueles que se encontram perdidos. E então, ele se rinde ao Senhor Jesus com todo o coração, com todas suas forças e com todo seu entendimento. O que eu quero dizer com isso? O que você tem que entender? Não há como você encontrar a Jesus mientras você não se encontra perdido. Lo que mais impede uno de perceber-se que está perdido é que está justificando seu pecado. É que está ponendo a culpa de seu pecado em outra pessoa, como nós mencionamos ayer. Alguém te maltratou, alguém te heriu, alguém te lastimou, alguém te violou, te abusou. Você tem ódio, bronca, rancor desta pessoa e você justifica este ódio, bronca e rancor por culpa desta pessoa. Você não reconhece isso como um pecado sujo. É apenas um exemplo. Há diversos outros que poderíamos nombrar aqui para que você pudesse identificar-se melhor. Pero claramente é isso. Normalmente o que impede mais a uno de ver-se perdido, de reconhecer-se como perdido, é este detalhe de que uno não consegue assumir que a culpa foi de ele, que foi ele que pecou, é ele que é culpável. Então uno não confessa, uno não considera-se perdido. Segunda etapa. Cumprida a primeira etapa, ele próprio Deus, em la persona del Espírito Santo, viene sobre el candidato, lo envuelve, transformándolo espiritualmente em uma nova criatura, é decir, em um ser divino. Depois que uno reconhece esse perdido, se vê perdido e clama por salvação e busca esta salvação e o Espírito Santo apresenta a Jesus, aí vem ele sobre você e ele lhe envolve.
e te transforma em uma nova pessoa. Agora pura, sem pecados. E agora seus desejos cambiam. Seus planos, seus metas, seus objetivos cambiam. Porque nova criatura basicamente é isso. É ter agora novos objetivos e novos focos. Não quer dizer que você vai cambiar da noite à manhã. Imagine a situação. Você é uma pessoa que pecava muito e tudo, e você começou a sair da ruta. Aqui está a ruta. Você começou a sair da ruta. Por quê? Porque agora seu enfoque está já nele pecado. Então você está saindo da ruta. Quando você percebe que está perdido, você não tem salvação, você está condenado por seus pecados, então Jesus vem e te regenera. Esta regeneração basicamente cambia agora seu branco, que era antes sua vontade, pecado, e seu branco começa a estar aqui agora. Então você começa agora a voltear e pouco a pouco. Por isso que não há câmbio de hábitos, de comportamento, assim de la nada. Então você agora vai pouco a pouco volver para o caminho correto, ok? Pero de imediato há que cambiar seus planos, seus objetivos, suas metas, seus desejos. Isso sim tem que ser cambiado por completo e já, uma vez que você tenha essa experiência com Deus. Pero mientras você está neste caminho e habla assim, eu estou neste caminho, sabes por quê? Não é porque eu agarrei a ruta errada, não é porque me equivoquei no caminho. Eu estou neste caminho foi porque fulano me mandou vir para cá, fulano me trajo para cá. Mientras você não reconhece que ele errou, ele pecado é sujo, não há como você cambiar ele branco, cambiar sua meta, objetivo, planos e futuro. Quando cambia, aí sim acontece o novo nascimento. Vem o Espírito Santo, ele hace uma nova pessoa. E isso te começa a arreglar, pouco a pouco, toda a sua vida. Está claro? Creio que está claro esta explicação. Sim ou não? Seguimos. É a partir de então que a pessoa se vuelve verdadeiramente hija de Deus. Mientras isso não suceda, pode incluso ser salva, pero necessita nascer de Deus. Pode ser salva no aspecto de que Jesus perdonou seus pecados, pero você não vai conseguir permanecer salvo. Você vai ser salvo, pero permanecer não. Por quê? Porque você está na ruta equivocada. E esta ruta, o que mais há é pecado. Você vai volver a pecar e vai volver a perder a salvação. Há muita gente que nesta ruta queda rugando. Ora pede perdão, ora permanece no pecado. Ora pede perdão e permanece no pecado. E pode ser que um dia você muera nesta ruta, justo no momento do pecado. É o que acontece com muitas pessoas. Não seja esta pessoa, ok? Então, você pode ser salvo no sentido de ter perdão, pero permanecer salvo, você precisa sim ou sim nascer de Deus. A verdade é que a prédica do Evangelho dá a las pessoas a informação que necessitam para tomar suas próprias decisões. Então, obviamente, a prédica, o anúncio do Evangelho, lhe dá a informação para que você perceba, caramba, eu estou equivocado, estou mal, estou em pecado, estou condenado. Eu preciso de Jesus, este caminho não está bem. Com esta informação, você toma a decisão de buscar ardentemente com toda a sua força uma maneira de ser salvo de seus pecados. Quando você lo hace desta maneira, sim, você lo consegue. E o Espírito Santo te hace essa regeneração, ok? Quando as pessoas têm acesso a esta informação e o predicador hace-lhe chamado, imediatamente a maioria aceita a oferta del perdão de los pecados e se somete a las enseñanzas bíblicas. Ou seja, é muito bonito, o discurso, o chamado é muito bonito, por isso que muitos aceitam, pero poucos de eles estão tomando decisão. Aceitam porque é fácil aceitar, verdade? Vamos resumir essas 2 etapas, ok? Vamos resumir essas 2 etapas que já foram mencionadas, ok? A primeira é a del agua. Quando o candidato oye e aceita a palavra de Deus anunciada por el servo. A segunda é a del Espírito Santo, que, de la mesma forma que envolveu a Maria e em ella generou um ser celestial, se manifesta nele candidato que já passou por la primeira etapa e lhe revela Jesus. E nesse caso, não existe nenhuma interferência humana. Então, a primeira é del agua. Você escute a prédica e através do bautismo nas águas, você está tomando essa decisão de recorrer em Jesus e perdão de seus pecados. Morrer da velha criatura e agora ter outros objetivos, enfoques, metas em sua vida. Ok? E a segunda parte não se involucra na parte humana, se involucra apenas essa decisão sincera suja, essa busca ardente por el perdão, por el Salvador, e o Espírito Santo vem e regenera, ok?
El problema es que mientras la persona no nace de nuevo, apenas quiso el perdón de los pecados, não só del agua, sino del Espírito, ou seja, muitos nasceram del agua se foram ao bautismo em busca de perdão para a salvação, e incluso pode ser que foram salvas, não há problema, pero la permanência de ser salva se hace falta que uno tenha el nascimento del Espírito. Sempre que ella não nasceu del Espírito, será uma presa fácil para a possessão demoníaca ou influência maligna. Por quê? Porque a pessoa não consegue guiar-se espiritualmente, ela não consegue entender a parte espiritual. A Bíblia habla que as pessoas que são carnais, que não nasceram de Deus, entendem as coisas deste mundo, as coisas carnais, as coisas naturais. E quem nasceu do Espírito entende as coisas espirituais. Então você não vai conseguir entender muitas coisas, você vai começar a questionar muitas coisas, não vai entender alguns problemas que passam, você não vai entender por que Deus permitiu muitas coisas, e esses questionamentos te vão baixar a fé, te vão fazer resistir, te vai permitir entrar sentimentos malignos e o diabo vai tomar possessão de sua vida. Então, o novo nascimento é muito importante para que você possa permanecer salvo, que não consiga o novo nascimento, não entende nada que acontece ao seu redor, não entende nada que Deus permite e muito pouco entende da palavra de Deus. O que ocasiona que a pessoa se confunda, se volve religiosa e muitas das vezes incluso se volve contra Deus. Então, tome bastante cuidado nesses pontos, ok? Aceitar o perdão de Deus é fácil e não demanda nenhum esforço do candidato. O tema é assumir a entrega 100% à la vontade de Deus, negando-se a si mesmo e renunciando à própria vida. Ou seja, esta renúncia começa em você cambiar seu objetivo de vida, cambiar seus planos, cambiar suas metas, cambiar o que você mais quer em esta vida. Ok? Então, se aceitar o perdão de Deus, é bonito, é muito lindo. Como aceitar a Jesus, o evangelho em si é muito bonito. É um discurso muito chamativo, muito bueno, que eu quero, todos querem. Agora, quando isso requer que você comece a atentar-se à vontade de Deus, e isso entre em conflito com sua vontade, e você queda entre sua vontade de Deus e tem que negar-se e fazer a vontade de Deus, que é isso que lhe hace permanecer salvo, aí entra a guerra. Aí entra a dificuldade. E aí que muitos não conseguem. Aí que muitos desistem. Então você tem que sim ou sim começar a deixar de fazer sua vontade. Você tem que renunciar à sua vontade. Não há outras maneiras. O hecho de que uma pessoa não compreenda a palavra de Deus é uma das señales de sua falta de filiação divina. Pois solo quem nasce do Espírito é Espírito e discierne as coisas espirituais. Então, você está entendendo? Se você não nasceu do Espírito, você não é filho de Deus e pouca coisa você consegue entender. Você não entende a prédica direito. Você não consegue entender os livros. Você não consegue entender a Bíblia. Você não consegue entender, interpretar as situações que acontecem ao redor. Você não consegue ver a ação do diabo e não consegue ver a ação de Deus. Então, você se envolve uma pessoa perdida e com grandes chances de novamente cair e perder tudo o que conquistou até agora. E para concluir o tema de hoje, apesar de que a transformação é realizada exclusivamente por el Espírito Santo, aún assim tem que estar a participação consciente do candidato. Então, hablamos que a primeira parte refere-se à prédica e sua decisão de aceitar, de crer naquela prédica e entregar-se através do bautismo nas águas. Na segunda parte, hablamos que não há interferência humana, pero sim, há uma participação aqui, consciente. Você está consciente do que está acontecendo e siga a seguinte ordem.